E agora teremos a primeira mesa redonda, cujo tema é Ações Afirmativas no Brasil, um balanço. Para convidar os palestrantes, com a palavra, o mediador desta mesa, Leonardo Borges da Cruz. Bom dia a todos e todas. Antes de tudo, eu agradeço pelo convite de mediar a mesa, não entendendo que esse seja um trabalho simples, porque é uma responsabilidade de auxiliar no trabalho daquelas pessoas que vêm apresentar, né, falas interessantes, importantes, contundentes, vocês vão ver em breve. Bom, é o segundo seminário, como já foi falado, então isso demonstra que há uma rotina sendo criada, né, uma quebra de hegemonia. Então, essa mesa ela vai abordar as questões relativas às ações afirmativas, dentre as quais as cotas de recorte racial no Brasil, passando por um balanço da implementação da Lei 10.639, 11.645, e sobre algumas experiências pedagógicas relacionadas às ações, às relações étnico-raciais. Também trataremos das ações afirmativas e o papel, né, das instituições de ensino no combate à discriminação racial, né. Para isso, a mesa ela é composta por 3 pessoas e eu vou provavelmente quebrar, né, um pouco o protocolo para falar em nome de um membro da mesa que não está presente aqui. Por telefone, ele justificou o seu atraso, ele está a caminho, esteve ontem em uma reunião do STJ, onde se discutia cotas no judiciário brasileiro, tá? Mas ele está a caminho, já mandou o material dele, nós estamos aguardando, a qualquer momento ele pode chegar e vem compor a mesa conosco, que é o Valdir Araújo, tá? Do Educafro. Aqui presente, nós temos a honra de receber, ouvir, conversar, dialogar com 2 pessoas, 2 mulheres com trabalhos importantes na área, tá? A professora doutora Andréia Cabral Colares Pereira, faço convite para que venha compor a mesa. E a pesquisadora e mestre Gisele dos Anjos Santos, do CET. Bom, eu não vou me estender nas apresentações, né? Enfim, nós temos aqui as falas delas, depois haverá um momento para o debate, né? Onde questões poderão ser, enfim, a gente vai poder discutir, questionar, etc. Mas, enfim, a professora Andréia, ela é pesquisadora, trabalha como chefe do Departamento de Ações Inclusivas do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, né? Enfim, ela tem uma experiência muito interessante numa instituição formalmente muito semelhante ou similar à nossa, né? E a Gisele, ela é pesquisadora do CET, né, o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades. Então, enfim, a gente vai perceber que há pessoas com contribuições a partir de lugares diferentes, né, no sentido de que isso possa engrandecer e aumentar a nossa paleta de visões, de percepções sobre o tema. Passo, então, a palavra à professora Andréia. Eu vou pedir licença para o Leonardo para falar de pé, já tinha combinado com ele, até porque realmente a gente não consegue enxergar direito vocês aqui de cima, então eu vou tentar ficar mais próximo. Meu bom dia a todos os colegas, é muito bom poder compartilhar com colegas, né, da mesma rede, experiências, né, que vêm lá do Rio Grande do Sul, especialmente do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, né, com reitoria em Pelotas. Agradecer, né, o convite especial da Pró-Reitoria de Extensão, toda a acolhida que recebi aqui em São Paulo, e dizer que estou muito feliz, né? Agradecer ao Wilson e a toda a sua equipe, que gentilmente, né, fez o convite e me acolheu na manhã. Que tenhamos bons diálogos, eu acho que a gente vem aqui para compartilhar ideias.
Então, eu tenho certeza que eu trago um pouco das experiências lá do Sul, mas também vou levar muito das experiências de vocês aqui. Nós somos 14 campos, então, em relação à quantidade de campos, né, do Instituto Federal de São Paulo, o nosso é menor, mas também eu acredito assim, que não seja diferente, né, na questão das nossas crenças, dos nossos sonhos, o que a gente busca como professor, como profissional da educação, em cada lugar que a gente está. Eu acho que, como muito bem colocou o reitor, o nosso trabalho ele faz sentido quando ele acontece também, principalmente lá na sala de aula. Então, vocês que estão aqui são os responsáveis por fazer com que esses diálogos estabelecidos cheguem lá no campus, e no campus, sim, aconteça o movimento necessário, importante, que vai atingir os seus alunos e a sua comunidade. Então, eu trago, como início, algumas reflexões, eu vou dividir a fala em 3 pontos. As reflexões que o Instituto fez para constituir os seus NEABIs. Tá? No segundo momento, como nós constituímos, então, os nossos núcleos. E, no terceiro momento, algumas experiências que têm sido feitas, então, nos diferentes campos. E, por fim, se der tempo, porque eu falo muito, já pedi para o Leonardo me avisar, quando faltar 5 minutos, eu tenho uma carta da minha colega Olga, que é doutora na temática, ela trabalha comigo no departamento, e, infelizmente, por motivos de saúde, ela não pôde estar presente. Mas a Olga é uma apaixonada pela temática. Eu tenho certeza que o que ela trouxe, o que ela escreveu ali, é muito interessante. Espero que dê tempo, se não agora na minha fala, no final eu compartilho com vocês. Então, como eu já falei, né, sou do Departamento de Ações Inclusivas, ele faz parte, então, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura do IFSUL. Tá? Então, trabalho em Pelotas, em função de atuar como chefe deste departamento. Então, algumas ideias, alguns princípios, crenças que nos moveram, então, à criação desses núcleos. Né? O que precisamos refletir? Somos iguais na diferença. Então, a imagem, né, para que possamos, então, pensar nessa igualdade, nessa diferença. Somos seres coletivos, e tal como a árvore de baobá, típica dos países africanos, necessitamos do abraço de muitos outros. Todos têm direito à alimentação básica, e se isto não está sendo contemplado, temos que rever e refletir sobre as toneladas de alimento que hoje são desperdiçadas. Precisamos valorizar a cultura do outro e percebê-la como parte indiscutível de nossa história. Toda religião deve ser respeitada, pois, independente de rotulações, muitas vezes levianas, o mais importante é a fé de seus seguidores e o bem por eles compartilhados. Toda mulher tem o direito de gerar seus filhos com dignidade. Momento de refletirmos sobre os números alarmantes de infanticídio negro. A educação é um direito de todos. Cabe aos educadores repudiar e denunciar atitudes preconceituosas. Precisamos estar abertos para novas aprendências, ou seja, desaprender a história recebida para, então, apropriarmos da verdadeira história. O nono, temos que trabalhar a alteridade, para que a dor do outro nunca nos seja indiferente. Valorizar a história do negro, promovendo sua autoestima e o orgulho de suas raízes e identidade. A valorização do trabalho negro, buscando alternativas capazes de derrubar os estereótipos herdados do período escravocrata. Somos todos iguais perante a lei, portanto, urge que se efetive as diversas leis de amparo ao negro no Brasil. A saúde do povo negro precisa ser pensada, levando em conta as suas especificidades. Somos seres coletivos e não ilhas de distanciamento. Devemos pensar a diversidade racial como pontes de aproximação e humanização dos homens. Uma educação transformadora precisa estar atenta às diferenças proferidas em nome de uma utópica igualdade. E a educação quilombola requer uma dose generosa de apropriação de saberes tão silenciados em nossa sociedade.
Então, foi pensando nisso, nessas reflexões, que nos desacomodaram, nos desafiaram a constituir no IFSU os núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas, né? Então, o que o núcleo se propõe, né? Ele está previsto, atualmente, em regimento interno. Então, são constituídos por grupos de ensino, pesquisa e extensão. Então, todos os núcleos eles são voltados para o direcionamento desses estudos e ações das questões étnico-raciais, em especial o ensino da África, da cultura negra, da história, da literatura, artes do negro no Brasil, a Lei 10.639/2003, das questões indígenas. Então, todas essas questões estão direcionadas e estudadas a partir da criação desses núcleos, então. Todos os campos, os 14, possuem os núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas. Os objetivos, né, têm assessorar o diretor-geral do campus nas ações referentes às temáticas. Os núcleos promovem encontros, estudos, reflexões e capacitação dos servidores em educação para o conhecimento e valorização da história dos povos africanos, da cultura afro-brasileira, da cultura indígena e da diversidade. Então, o núcleo é que vai fazer, no campus, este movimento, né, de reflexão e de ação a partir desses temas tão importantes, né? Então, ele promove a realização de seminários, de conferências, de painéis, de simpósios, né, trabalhando a temática para que ela possa ser vivenciada realmente pela comunidade dos campos, né? Propõe também ações que levem a conhecer o perfil da comunidade. Acho que os campos do IFSU, eles tendem a se aproximar muito, né, do seu entorno, da sua comunidade, para compreender e para poder trabalhar realmente, né, com seriedade, com conhecimento, as relações étnicos raciais e também fomentar o cumprimento da lei, né. Também eles fazem intercâmbios de pesquisa, socializam publicações com as comunidades interna e externa do Instituto. Aí a Pró-Reitoria de Extensão ela é parceira nessas atividades, né? Ela apoia os campos, apoia os NEABIs, para que eles possam produzir, que eles possam escrever, que eles possam compartilhar isso com as escolas das suas redes, com as comunidades negras, quilombolas, com as comunidades indígenas também, nas instituições públicas e privadas. Então, é esse debate que o Instituto Federal leva para outras redes de ensino também e para outras comunidades, né? Ele motiva e cria a possibilidade de desenvolver conteúdos curriculares, pesquisas com abordagens interdisciplinares, também colabora com ações que levem ao aumento do acervo bibliográfico relacionado à educação pluriétnica em cada campus. Então, os NEABIs, eles fomentam isso dentro, né, das suas instituições. Também incentiva a criação de grupos de convivência, as questões culturais. Depois, quando eu colocar as experiências práticas, vocês vão enxergar, né, esses objetivos, de que forma eles acontecem em cada campus, né? Então, em especial, quando esse movimento de convivência, de cultura afro-brasileira e indígena, em especial quando ele é trabalhado com os alunos, né? Os alunos inseridos neste movimento cultural. Então, ele defende essas ações, desenvolve essas ações educativas na área do ensino, na área da pesquisa e na área da extensão, né, todas as questões ligadas às questões étnico-raciais. Ele também insere a temática no ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira, bem como da história e cultura indígena, então, e ações direcionadas para a educação, e fomenta, então, esse trabalho na sala de aula, que é tão importante, né? Então, também, depois eu apresento de que forma a gente leva essa temática para dentro da sala de aula, como é que ela é discutida lá com os alunos, como é que os professores, né? E nós temos professores parceiros nisso, né? Que, através das nossas ações, eles têm desenvolvido, então, esse trabalho importantíssimo na sala de aula também. Como é que o núcleo é composto? Então, se vocês forem, né, compor o núcleo de vocês, nós temos um regulamento aprovado no Consup. Isso depois a gente pode socializar também, né? Então, são membros efetivos, técnicos administrativos, docentes, discentes, e também a comunidade externa é convidada a participar do NEABI. Então, ele é constituído por um responsável, por um vice, por um secretário e demais membros efetivos. Então, ali tem as atribuições, que eu não vou me deter agora. Todas essas atribuições elas estão ali previstas nesse regulamento, e foi um regulamento único que a gente aprovou no Instituto para todos os campos. Então, todos os NEABIs seguem o mesmo regulamento dentro do IFSU, né?
Então, os servidores também, eles precisam ter disponibilidade de horário para participar das reuniões dos núcleos. Geralmente, os núcleos têm reuniões quinzenais. Aqueles núcleos que são mais atuantes, e isso vocês sabem, tem diferença entre os campos, eles se reúnem semanalmente. Então, vai depender muito assim, dos trabalhos que o núcleo tem desenvolvido. Então, também tem a representação discente e a representação da comunidade. Então, o núcleo ele contempla, né, todas essas pessoas ligadas à temática e que desenvolvem esse trabalho no campus. Aí a competência deles, participar das atividades de pesquisa, ensino e extensão, participar das reuniões, das questões da eleição para os cargos do núcleo, desenvolver projetos de ensino, de pesquisa e de extensão, divulgar os trabalhos desenvolvidos pelo núcleo, participar da organização de eventos, dos trabalhos, publicar resultados dos trabalhos produzidos e auxiliar, né, todas as atividades do núcleo. Então, o NEABI tem bastante trabalho, mas tem uma equipe forte sempre atuando em cada campus. Então, agora, algumas experiências práticas então, dos NEABIs. Diante do que eu falei principalmente dos objetivos, né? Como se constituiu e quais eram os objetivos. Então, na prática, como é que eles estão sendo desenvolvidos. Essa atividade é realizada no campus Camaquã. Anualmente, o campus desenvolve o Seminário de Educação e Cultura Indígena, Bibiá Guarani, é no campus Camaquã, e eles têm um contato muito próximo da aldeia lá em Camaquã. Então, a comunidade dentro do campus participando desse seminário. Então, todos os alunos, pais, professores, neste seminário têm a oportunidade de aprender mais sobre a cultura indígena, através de palestras, oficinas. Então, o campus recebe a visita das tribos, né? Bibiá Guarani, Tecoaporã, Água Grande, Flor do Campo, Araçapetim, Irapuã. Então, eles falam sobre suas tribos para todos os presentes no seminário. E o evento ele conta, então, com diversas palestras e oficinas Bibiá Guarani. Os indígenas mostram suas danças, esporte, culinária. Realmente, o seminário ele é super interativo, porque eles convivem ali durante todo o tempo. Aqui mais uma foto do mesmo seminário na cidade de Camaquã. Já em Bagé, que é outro campus do IFSUL, eles promovem, esse foi o primeiro encontro, foi os 10 anos da Lei 10.639, práticas, sons, sabores e saberes da história e da cultura africana e afro-brasileira. Então, esse foi o primeiro momento, e eles trabalharam reflexão sobre a lei, fizeram rodas de conversa com o Mário Maia, que é um professor de música da Universidade Federal, oficina de trança, que é muito bacana, tem sempre que fazer manhã e tarde, porque eles gostam bastante, oficina de percussão, ritmos e instrumentos, oficina de capoeira, saberes e práticas, roda de conversa com o mestre Chico, que é lá da região, e apresentação do grupo e degustação de prato afro. Então, isso são atividades que acontecem durante todo o seminário no campus Bagé. Agora, o ano passado já fizeram, eu coloquei primeiro ali, mas segundo encontro de práticas, sons e sabores, né, fizeram em 2014, também com muitas atividades, né? Relato também sobre o Quilombo das Palmas, conversa musicada, apresentação de grupos de dança, hip hop, dança africana, também grupos de capoeira, música e ancestralidade com o mestre Chico, e eles encerraram o evento com uma batucada. Então, o campus Bagé tem muito forte o NEABI, muito presente assim, com atividades que mobilizam a comunidade e os alunos participam ativamente. Agora, outra exposição também do campus Bagé, que é Terra Sem Mal. Eles relatam uma visita que os alunos fizeram à aldeia Alvorecer, é no sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo, é dos 7 povos das Missões, lá do Rio Grande do Sul, um lugar muito bonito. Então, tem um relato aqui dos alunos, ali está a imagem deles visitando. Sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo, aí está ali a foto das missões. E ali a foto dos alunos com o professor Lisandro fazendo a visita. E aqui o relato do professor, que eu vou ler para vocês, porque é bem interessante. Mais do que um simples projeto curricular, a viagem foi uma forma de participarmos do drama antigo e sempre atual,
que destruiu toda uma civilização inspirada na justiça, na solidariedade e na vida comunitária. Fomos em busca da terra sem mal, da reconexão com a nossa ancestralidade indígena. Fomos invocar a sabedoria daqueles que, homens, mulheres e crianças, que continuam a pelear em nome da liberdade. Nos juntamos a eles e sentamos à beira do rio, em Acapetum. Bebemos a água da fonte missioneira e pisamos o chão daqueles que nos ensinam a amar e a conviver com a natureza. A Tecoá, lugar por excelência do viver guarani, não é somente espaço físico, mas é também um território simbólico que nos causou encantamento. O imaginário que envolve a Tecoá Coanju tem poder de influência nas pessoas que lá chegam. Afetam nosso estado de espírito e nos fazem ver o mundo por outro ângulo. Por isso, a permanência das populações ameríndias nos seus espaços de origem é de suma importância para a continuidade da vida, para a manutenção dos costumes tradicionais, pois trata-se de uma terra mítica, algo que os depositários da fé econômica e desenvolvimentista não podem compreender e nem aceitar. Depoimento do professor Lisandro Moura, responsável pelo NEABI do campus Bagé. E aqui está o resultado depois da visita. Então, eles fizeram a exposição no campus, né, com as vivências, com o que eles sentiram, com as experiências que eles tiveram, né, a partir desse projeto. Outra atividade é a mostra sobre as comunidades indígenas da região norte. Então, saímos lá do sul do Rio Grande do Sul, fomos para o norte. É Passo Fundo, né? Então, eles fazem lá uma mostra que tem como foco, né, as comunidades indígenas da região. Então, o evento ele expõe ações do NEABI. Então, anualmente, o Campus Passo Fundo promove esse tipo de evento com as comunidades, e eles também têm um projeto de extensão que é a inclusão digital para professores indígenas. Passo Fundo. E está acontecendo desde terça-feira, em Sapucaia do Sul, a Semana dos Povos Indígenas. Eles já estão na 3ª semana. Esse cartaz ele encerra amanhã a programação. Então, com cine debate, com palestras. É um movimento bem interessante que o Campus Sapucaia do Sul também tem feito. Aí tem toda a programação, 4 dias, manhã, tarde e noite, onde toda a comunidade, eles convidam também a rede municipal e estadual de ensino para participar, e todos os campos do IFSU. Outra ação que nós temos é o concurso literário. Esse já é um trabalho bem efetivo de sala de aula também, que é organizado pelo nosso departamento com o apoio dos NEABIs. O concurso ele inscreve-se nas relações sobre a importância da arte, da cultura e dos movimentos negros na formação do povo brasileiro. O estudo da história da África, dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade. Quem participa desse concurso literário? Todos os alunos regularmente matriculados no IFSU, independente do curso ou modalidade de ensino. Então, eles fazem o médio integrado, eles escrevem redações para o concurso e os cursos superiores, artigos. E o que isso promove? Que o professor trabalhe essas questões em sala de aula, até para subsidiar o aluno para participar do concurso e para produzir as suas redações e artigos. A gente tem aumentado a cada ano significativamente o número de alunos que participam. E a gente faz, aí em novembro, no dia 20 de novembro, a gente faz a premiação lá na cidade de Pelotas. É um movimento bem interessante. Aqui está o cartaz do primeiro, que trabalhou basicamente a importância da lei. Então, cada ano é proposta uma temática para que os alunos desenvolvam, então, as suas redações e os seus artigos. Nós já vamos começar agora, na segunda quinzena de maio, a divulgação do 3º concurso literário, e nós vamos em todos os campos do IFSU lá. Como eu falei para vocês, são 14, então o departamento consegue fazer isso, né? A gente vai e a gente conversa com os professores, conversa com os alunos e motiva, então, a participação. Esse foi o cartaz do ano passado, que trabalhou a arte, cultura e movimento negro, trabalhou aspectos culturais também. Nós tivemos um número bem significativo. E, a partir disso, é construído um e-book com todas as produções dos alunos. Então, quando eles se encontram para a premiação, a gente também promove palestras. Então, os alunos participando deste movimento e eles se encontrando, né? Porque aí são diversos campos que se encontram lá em Pelotas, de todos aqueles alunos, então, que foram contemplados no concurso. É bem bacana.
E outras ações que a gente tem desenvolvido é o Seminário de Direitos Humanos e Ações Inclusivas. A gente já vai agora para o 3º seminário, né, de Direitos Humanos e Ações Inclusivas, onde nós trabalhamos não só as questões étnicos raciais, mas também toda a questão da inclusão das pessoas com deficiência e também gênero e diversidade. Então, esse seminário ele é bem amplo. Também temos o Seminário de Gênero e Diversidade, que é promovido pelos núcleos de gênero e diversidade, que nós já temos em 3 campos do IFSUL, com a ideia de ampliar para os demais. Também temos as reuniões permanentes com os responsáveis pelos núcleos dos 14 campos. Isso, então, é uma ação da reitoria. A cada 3, 4 meses, os núcleos se encontram, muitas vezes em campos diferentes, para ver o plano de ação, para ver o que realmente estão efetivando nas suas comunidades. É um diálogo importante, onde os campos se encontram para discutir, né, as questões de inclusão e as questões pertinentes aos NEABIs e aos núcleos de gênero e diversidade. E o outro desafio que eu já relatei é a implantação dos núcleos de gênero e diversidade nos campos do IFSUL. Então, nós temos agora 3 núcleos e a ideia é ampliar, porque a gente vê a necessidade de discutir, sim, a questão do papel da mulher, né, como já foi colocado pela mesa, né, a importância do papel da mulher não só no Instituto, mas também na sociedade. Então, o Núcleo de Gênero e Diversidade tem trazido esse debate para os campos. As questões importantíssimas sobre homossexuais e a homofobia. Nós estamos já também elaborando um regulamento que é em relação ao nome social dos nossos alunos. Nós já temos alunos com nome social e não tem nada regulamentado ainda no Instituto. Então, essa semana, a minha equipe já está trabalhando lá em Pelotas para criar esse regulamento do nome social também. Então, os núcleos de gênero e diversidade, eles têm também essa tarefa, né, de discutir todas essas questões nos seus campos. Então, pessoal, a Olga Pereira, ela é doutora na temática e ela fez questão de escrever e mandar uma mensagem para vocês, porque ela é uma apaixonada pela causa. Eu gostaria muito que ela estivesse aqui falando com vocês, mas realmente, por problemas de saúde, ela não conseguiu. Então, que bom que deu tempo e eu vou poder dizer um pouquinho, fazer um pouquinho, né, do que a Olga faria aqui. Eu tenho certeza, com muito mais propriedade do que eu, para falar sobre a temática. Prezados colegas, a história recebida nos bancos escolares, na própria academia, já tem contribuído para uma visão equivocada e depreciativa do negro e de toda a sua contribuição cultural. É chegado o momento de conhecermos a verdadeira história, que, diferente daquela escrita por mãos brancas, infladas pelo desprezo e egoísmo, só tem edificado uma história capenga do povo negro, desprovida de alteridade. É urgente que tenhamos um olhar crítico sobre a escravidão vergonhosa que por séculos inundou de sangue e lágrimas o nosso país. Urge que saibamos distinguir o silenciamento sobre os nossos irmãos africanos, que, diante de um manto de ferrenha invisibilidade, acabou ratificando o cenário das desigualdades motivadas pela cor. Não podemos permitir que visões tão equivocadas ainda permaneçam como conteúdos a serem desenvolvidos nos espaços escolares. É chegado o momento de trazermos para dentro das salas de aula reflexões capazes de lapidar saberes importantes sobre o verdadeiro papel de negros e negras em nosso país. No entanto, para que isso de fato se efetive, é preciso que tenhamos um olhar além das legislações e das políticas afirmativas, que, apesar de seus propósitos de justiça e igualdade, ainda se mantêm frágeis diante do monstruoso preconceito que ronda as relações entre negros e não negros. Devemos lembrar que, apesar do mito das desigualdades raciais ter sido derrubado pela própria ciência, ou seja, apesar do mito que não existe raça superior ou inferior, e sim raça humana, o cenário da contemporaneidade parece desconsiderar verdades tão óbvias. Tais constatações estão presentes no cotidiano das relações humanas. Estão presentes nas redes sociais, que a cada dia nos mostram situações vergonhosas e um destratar movido pelo desrespeito em seu sentido mais amplo. Os que se dedicam seu tempo a estudar a trajetória do negro em nosso país sabem que, infelizmente, nenhuma legislação de amparo ao negro foi cumprida em sua integralidade. Nas entrelinhas e infindáveis incisos, essas legislações promoveram um tipo mesquinho de desamparo legalizado.
pois nenhuma dessas leis foi capaz de erradicar o preconceito que se instalou feito praga destes que sequestraram nossos irmãos africanos, os submetendo ao regime deplorável da escravidão. Por isso, queridos amigos, colegas e gestores, é chegado o verdadeiro momento de validar a educação como processo transformador. Caso contrário, estaremos condenados a repetir os mesmos vícios de um passado que tanto tem envergonhado nossa história, nos fazendo desconsiderar o verdadeiro sentido da coletividade e da alteridade entre os homens. Quero dizer que não podemos pensar em igualdade racial tendo como pano de fundo somente as leis 10.639/03, a Lei de Cotas, a Lei CAO, o Estatuto da Igualdade Racial e outras tantas legislações conquistadas a duras penas pelos movimentos negros e ativistas. Precisamos pensar além dessas legislações, trazendo para dentro dos espaços escolares debates capazes de mudar estereótipos que só têm contribuído para uma visão desumanizada do negro e de sua história. Temos que pensar nos NEABIs como elos de ligações permanentes entre corpo discente, docente e gestores. E só assim interiorizarmos a urgente prática de uma igualdade racial capaz de transformar todas as teorias em ações de aproximação com o outro e com seu legado. Na mesma linha de raciocínio, nos deparamos com milhares de comentários sobre a morte dos negros nos Estados Unidos, vítimas de prepotência policial que continua usando a cor como critério de aniquilamento de vidas e famílias. No entanto, não discutimos com a devida seriedade a morte diária de jovens negros que deixam milhares de mães chorando a morte de seus filhos numa pátria chamada Brasil. Falamos tanto em religião e não valorizamos os cultos africanos, que com suas particularidades são demonstrativos de fé, como qualquer outra crença religiosa. Infelizmente, o que mais tem inundado as redes sociais são depredações de terreiros, humilhações de seus praticantes, desvalorização de seus orixás. Outras reflexões inundam o imaginário coletivo em relação à realidade vivida por negros e negras em nosso país. Desemprego alarmante, salários menores do que os não negros. No ramo da construção civil, assim como nos serviços domésticos, a cor negra desenha a estatística que persiste em invisibilizá-lo como inferiores. O analfabetismo, assim como o acesso a programas de saúde dignos, estão longe da realidade vivida pelos negros do Brasil. São constatações onde a cor define seus papéis, negando o direito de uma cidadania compartilhada seriamente. O sistema carcerário também tem cor. E não cabe aqui nenhum tipo de devaneio ou pessimismo. São dados que nos instigam a pensar sobre o porquê que tanto visa se fortalecer, estabelecendo a cor como desculpa para depreciar tanto a uma só cor. Desconsiderar que esses atores não estejam presentes em camadas mais elitizadas do mercado de trabalho, nem tampouco preenchendo pelo menos 30% de nossas universidades, é negar a si e seus pares reflexões importantes sobre visões equivocadas desses atores, sujeitos e cidadãos de uma mesma sociedade. Falamos em cotas raciais e, através de uma outra legislação, as instituições foram obrigadas a cumpri-la. No entanto, ainda que nos pese dizer, esses alunos continuam sendo excluídos pela cor e agora por serem cotistas. Além do mais, nos deparamos com bibliotecas brancas, onde referenciais sobre a verdadeira história do povo negro continua não sendo contemplada. Precisamos, como disse anteriormente, compreender que ninguém pode modificar o mundo tão somente através de legislações. Precisamos, sim, conscientizar que tais desigualdades não podem continuar como práticas recorrentes que a cada dia têm submetido negros e negras a situações cada vez mais constrangedoras e inaceitáveis. Enfim, deixo aqui algumas inquietações que resolvi compartilhar com vocês e espero que elas possam ser compreendidas através de um comprometimento coletivo capaz de transformar práticas arcaicas de um destratar humano em pontes de aproximação com os diferentes. E para que possamos desnudar essa imensa invisibilidade provocada em relação a nossos irmãos negros, é preciso compreender que nenhum de nós é o cordão umbilical soberano.
nem tampouco o centro do universo. Nós precisamos do outro, independente da epiderme que reveste seu corpo. Somos seres coletivos e não podemos crescer espiritualmente enquanto não nos apropriarmos dos verdadeiros valores que nos constituem como seres pensantes. Ou seja, somos realmente iguais, somos realmente todos iguais na diferença, e são esses valores que precisam ser trabalhados, tanto na escola como nas aprendências da vida. Essa foi a mensagem, então, da professora Olga. E o que eu desejo para vocês, Sawabona, Shikoba, eu te respeito, eu te valorizo, e vocês são importantes para mim. Em resposta, as pessoas dizem, Shikoba, que é, então, eu existo para você. Obrigada, e a gente segue conversando depois.